Oi pessoas, o foco da aula de hoje é a textura visual e eu escolhi a renda para a gente representar. Eu escolhi a renda porque ela é um tecido que é muito usado no desenho de moda, porque nós podemos aplicar a renda em roupas de festas, em roupas casuais e em lingeries. Então é um tecido muito usado nos desenhos de moda e é bacana que vocês saibam fazer essa reprodução. Uma coisa muito importante é que não existe uma única maneira de se fazer a representação da renda, então existe aquela maneira que você vai se adaptar melhor. Então vale uma pesquisa na internet, assistam vídeos, procurem ver técnicas variadas e testem, treinem bastante para que para que vocês cheguem no resultado que fique interessante e satisfatório para vocês, ok? A renda ela é um tecidinho que tem a base de tule e por cima dela tem padrões florais. Então, para se desenhar renda, a gente precisa desenhar folhinhas e florzinhas, tá? Cada um vai escolher qual é o seu padrãozinho floral. Então, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho maior, para que vocês consigam ver. Vocês podem fazer aquelas simplesinhas, né, tipo com miolinho e as pétalazinhas. E aí vocês vão montar a composição que vocês querem. Ah, 2 florzinhas com 3 folhinhas. Nesse daqui eu fiz uma que é um pouquinho mais estilizada. Então, ela tem essa forma orgânica e no meio da forma orgânica eu faço como se fosse uma espiralzinha. Então, basicamente, ela tem esse formatinho e aí vocês vão montar a composição do jeito que vocês quiserem. E aí vale os testes de como a flor de vocês vai ficar melhor representada, certo? Então, escolheu aqui o modelo, é a hora que vocês vão aplicar na peça de vocês. Então, eu desenho com o lápis, faço o desenho da minha peça. Eu geralmente uso esse tipo de florzinha e aí eu vou distribuindo elas na minha peça. Então, geralmente eu costumo começar pelo meio e aí eu vou distribuindo. O que eu faço de um lado, eu faço do outro para que fique mais ou menos simétrica, né? 2 lados iguais. Fui, desenhei, aí eu contorno com o nanquim. Para fazer a representação da renda, eu uso dois nanquins. Um que é 0,1, que tem a ponta um pouquinho mais grossa, que eu faço todo o contorno da peça e das florzinhas e folhinhas. E eu uso a 0,05, que ela tem a ponta bem fininha, que é para fazer a trama dessa renda. Então, depois que tá tudo desenhado, contornado, né? Deixa eu só aproximar para vocês verem, ó. Desenhadinho, contornado, eu vou fazer a trama, né? E aí eu faço linhas diagonais. Não tem problema se você passar por cima do desenho. Por isso que é importante que essa caneta nanquim ela seja bem fininha, para ela não cobrir totalmente o seu desenho, né? As suas florzinhas. Se elas forem muito grossas, ela vai cobrir. E aí, ó, de um ladinho e do outro. E depois que tiver tudo desenhadinho, contornado, é só vocês pintarem. Ó, então a canetinha, ó, ela vai fazer essa trama. Uma coisa legal de fazer para dar um charminho são esses barradinhos aqui, ó, tá vendo que vai fazendo essas ondinhas? Depois vocês podem fazer como se fosse algumas linhazinhas, ó. Nas pontinhas, vocês podem aplicar como se fosse uns pontinhos, ó, tá vendo? Então, vocês vão fazendo as linhazinhas que ele dá um charminho na renda de vocês. Aqui no meio, se tiver muito vazio, vocês podem aplicar como se fosse algumas
bolinhas, ó. Então, é um efeito legal que dá uma preenchida, certo? E aí, aqui tem uma renda, uma explicação básica de como reproduzir a renda. Nesse desenho aqui, ó, eu usei duas técnicas. Eu usei a técnica da textura visual e usei também a frotagem. Onde eu usei a frotagem? Para fazer a representação do tule, tá? Então, em vez de fazer a trama com o nanquim, como eu fiz aqui, eu fiz todo o meu padrão floral e depois, na hora da pintura, eu apliquei a frotagem para fazer a base de tule, certo? Então, aqui são duas dicas de como vocês podem fazer a representação da renda, certo? Espero que vocês tenham gostado e é isso.